Olá, tudo bem? Está começando o programa Na Luz da Verdade, programa de estudo bíblico, e hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, a parábola do credor incompassivo. Então eu gostaria de apresentar aqui mais uma vez o nosso amigo, nosso irmão Medeiros Jacaúna. Seja bem-vindo, Medeiros, para juntos aprendermos mais sobre esta parábola tão maravilhosa de perdão. Muito obrigado pelo convite, Jefferson. Vamos falar a respeito de uma das muitas parábolas que Jesus trouxe para os seus discípulos e para a gente também hoje em dia que tem acesso à Bíblia. Eu gostaria que você fosse abrindo sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. E vou pedir que, por favor, Medeiros, comece com uma oração para nós lermos juntos e, consequentemente, estudarmos e aprendermos mais sobre o que Deus tem para nós. Muito bem. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque esta emissora está trazendo a palavra de Deus a todos os telespectadores. Obrigado porque há corações abertos, dispostos a ouvir a palavra, mas uma palavra genuína, aquela que está na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a transformação das vidas das pessoas e é também a aplicação real de tudo que tem aprendido. Que o Senhor fique com todos aqui e também com quem está nos escutando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Medeiros, que lição podemos tirar hoje dessa passagem de Mateus que acabamos de ler? A parábola do credor incompassivo. Nós estamos vendo aqui nessa narrativa que o Senhor havia perdoado um que devia 10 talentos, depois a gente vai explicar bem aos nossos telespectadores, porque ele suplicara e o Senhor o perdoara. E em seguida, esse servo que foi perdoado, o que devia 10.000 talentos, encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. E ele não perdoou. E aí, consequentemente, veio aquele castigo do Senhor para com ele, porque o Senhor havia perdoado ele. Ele deveria ter feito muito mais, porque 10.000 talentos valem muito mais do que 100 denários. O que nós podemos estratificar aqui? A gente está vendo que essa parábola é uma comparação, né? Exatamente. E a gente está vendo aqui perdão. O que é que esse mundo está precisando? É verdade. O versículo 35, que é o que fecha a história, a parábola contada aqui, é interessante que ele pode ser visto no princípio.
Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. E depois a gente retoma a história novamente e percebe que esse versículo 35, ele aproveita, embora esteja arrematando e fechando, ele pode servir também como início. Isso a gente tem um outro tratamento importante nesse trecho, que é o do senso das proporções. Ele fala sobre números, fala sobre valores, pessoas devendo quantias diferentes, um devendo de tal maneira que seria impossível pagar, e como o Jefferson falou, nós vamos explicar isso bem, e outro com uma dívida que facilmente ou com um pouca dificuldade, mas sim teria essa condição de pagar. Então a gente percebe essa demonstração, essa aparência, essa colocação de valores diferentes, senso de proporções diferentes. Eu consigo aqui visualizar que a parábola está se falando o seguinte: por isso o reino dos céus será semelhante. Então Deus está dando, Jesus ele está fazendo uma comparação a um rei que resolveu ajustar. E esse rei é Jesus. Nós sabemos que o rei é Jesus, ele nos deu essa vida e ele um dia vai nos cobrar e nós estaremos todos na presença dele e vamos precisar fazer boas ações aqui, viver uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida de temor, de obediência, porque esta lição aqui é algo, Medeiros. Não sei se você concorda comigo, e você, amigo telespectador e telespectadora, que perdão é uma coisa muito difícil hoje em dia, por isso que nós temos muitas guerras. E Jesus ele está usando essa parábola para aquele tempo, né? Por isso que ele usa denário e talentos, né? Hoje a gente sabe que temos dólares, reais, né? Libras, euro. Então ele está usando essa parábola aqui para dar uma lição. E eu confesso que eu preciso aprender mais sobre perdão. Tem razão. O caráter da parábola, que é um gênero narrativo semelhante à comparação ou à símile, né? Os estudantes do ensino médio comumente sabem, né? Nos anos iniciais do ensino médio eles aprendem bastante sobre essa questão, sobre as figuras de palavras, de linguagem, sobre a questão da semântica. E justamente o modelo parabólico, ou de contar histórias comparando as outras coisas, ou a elementos, ou objetos, ou pessoas, ou mesmo animais, e muitas vezes até os vegetais, não só é uma maneira comum à época, mas também é uma maneira comum da gente contar histórias. Jesus está mostrando o aspecto do perdão através de uma história, novamente é a parábola assim, é uma comparação, uma outra situação, na qual ele até coloca no versículo final que eu disse, mostrando de novo um senso de proporções. As pessoas que devem muito, espiritualmente, e as pessoas que devem pouco. Ora, se alguém deve muito, muito precisa para isso, para pagar. O sacrifício de Cristo para quem deve pouco e para quem deve muito. Mas, humanamente falando, a gente consegue perceber essas diferenças. E eu vejo que muitas vezes casais, né, casamentos se acabam, né, por causa do perdão. Aqui a gente está vendo aqui o perdão e a gente também vê a misericórdia. Obviamente que a misericórdia triunfa com a justiça, né? Por isso que muitas pessoas não entendem. Deus não é bom, por que faz isso? Ele é misericordioso, mas ele é justo. Nós precisamos aprender desta misericórdia, desse perdão. Nós estamos vendo aqui no versículo 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O talentos, a gente estava vendo agora há pouco, né, que equivale a mais ou menos 6.000 ciclos, né, dracmas. É muito dinheiro. Hoje seria o quê? Mais de 150 milhões de reais. Então, impossível para aquele homem pagar. Imagine um assalariado tentando pagar esta dívida. Ele não iria conseguir. Ia ficar preso, ou ia ficar com o nome sujo até morrer, ou coisa parecida. É um valor muito grande. O denário, inclusive, né, colocado aí, associado ao talento, uma medida de peso, o talento e o denário como uma medida de valor, né, como a gente trata o nosso real, por exemplo, seria uma proporção gigantesca, incapaz. A amostra dessa parábola é que a pessoa seria incapaz mesmo de resolver seus problemas. Por si só, ela não resolve. A questão do perdão precisa estar associada espiritualmente a Cristo. É por isso que ele coloca nessa parábola esse aspecto de alguém que devia muito e alguém devendo um pouco menos.
Você já ouviu falar que algumas pessoas chegando para você, só quem perdoa é Deus, já ouviu isso? Sim. Mas isso a gente sabe que não é verdade. Deus perdoa toda a humanidade, mas se você errar contra a minha pessoa, quem tem que perdoar? Eu. Exatamente. Então eu vejo aqui, Medeiros, quando ele diz, não tendo ele, porém, com o que pagar, hoje em dia as pessoas não têm com o que pagar, elas ficam sujas, né? Serasa, SPC. Nesta época que a gente se refere aqui, do texto, do contexto, nesta época, quando não se tinha que pagar, família, os bens eram confiscados, as pessoas ficavam como escravas. Preste atenção, no versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Imagine você com uma filha, com uma esposa. Hoje nós vivemos uma situação muito precária no Brasil, mas não chegamos a tanto, graças a Deus, né? Mas você ser escravo, ser vendido como escravo por causa de dívida, é uma coisa muito séria. O que é que eu posso pensar aqui? Uma lição, muitas vezes nós não queremos perdoar, sabe? Muitas vezes nós não queremos perdoar. E nós, para termos uma tranquilidade, paz em nosso coração, harmonia, precisamos aprender a perdoar. Eu não estou aqui dizendo, é fácil, que eu faço, mas Jesus está dizendo que tem que ser feito, não é isso? Exatamente. E, novamente, vale a pena lembrar da expressão senso de proporções. Da mesma maneira que Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também a quem nos ofende, de alguma forma, de alguma maneira. Certamente, eu posso me esforçar para tentar não levar em conta, e essa é a ideia do perdão, segundo nós mesmos, inspirados em Deus. A gente vai lembrar uma vez ou outra daquilo, mas a gente deixou para lá. Veja, o fato de deixar para lá não nos faz esquecer, mas nós deixamos para lá. A diferença para Deus é que Ele é poderoso, a essência dele é de todo poderoso, então ele é capaz sim de esquecer. E não só deixar de levar em conta. É o caso que a gente tem que tratar com respeito a nós mesmos. É dizer, olha, aquilo me ofendeu, aquilo foi ruim, não gostei. Todos esses sentimentos existem, não há nenhuma negação deles, mas o princípio divino é, se eu quero que Deus me perdoe por cada falta, qualquer falta que eu tenha cometido contra Ele, eu também devo fazer o mesmo com as pessoas. Olha, a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já com o programa Na Luz da Verdade. A oportunidade de trabalhar no programa Mãe Coruja fez com que a gente, enquanto profissional, trabalhasse o nosso olhar. Então isso faz com que o profissional também cresça profissionalmente. Para mim são 10 anos de Mãe Coruja, porque desde o início que eu estou participando e colaborando, né? E o programa colaborando comigo também, que é uma troca, né? A preparação que eu tive para preparar essas mães também me ajudou para que eu pudesse estar preparada para passar por todas as dificuldades. Eu agora me tornei mãe, estou com o meu bebê de 8 meses, e aí você vai vivenciar aquilo na prática. Essa vivência minha hoje, pessoal, também me ajuda para que eu possa apoiar outras mulheres, né? E a gente se apoia junto, faz com que a gente consiga cuidar bem dos nossos filhos. É maravilhoso tirar um smartphone novo da caixa. Agora imagina tirar da caixa uma rede móvel novinha, uma cobertura incrível, novinha. O 4G mais rápido, novinho. Um ilimitado para qualquer operadora, do pré ao pós-pago, novinho. Na Claro tudo é novinho, até as ideias. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Um passo adiante, e você não está mais no mesmo lugar. E não estamos mesmo. Nos últimos anos, caminhamos muito. Demos passos na direção de uma cidade mais cidadã. Passos que a tornaram mais humana.
outros que ainda vão virar grandes histórias. E outros que estão fazendo a história. Passos para o futuro. Ainda temos muito que caminhar. Mas esta cidade sabe onde quer chegar. E quem sabe onde quer chegar está sempre um passo à frente. Recife, capital do Nordeste. Bem, estamos de volta com o programa Na Luz da Verdade. Nós estamos aqui com o professor de teologia, Medeiros Jacaúna. E estamos falando, lendo e estudando o livro de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Parábola do credor incompassivo. Que esse estudo de perdão, eu entendo que o mundo precisa disso. Eu preciso disso, você precisa disso. Quantas famílias não estão se acabando? Quantas famílias estão se destruindo? Irmão de mal de irmão. Às vezes por herança, sabia disso? Sim. Às vezes por herança, às vezes por um problema, às vezes porque xingou. Falta de perdão. Medeiros, dói pedir perdão. Algumas pessoas, sim. Elas se sentem Infelizmente, constrangidas. Né? Tá aí um ótimo exemplo aqui, com relação à própria passagem. Esse primeiro indivíduo que devia bastante ao rei, ele trata a coisa de maneira humilde, ele implora. Você veja aqui no versículo 25 diz, e não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. No 26, então aquele servo prostrando-se, prostrar-se é você baixar totalmente. Se humilhar. Exatamente. Aí veja, o que acontece, né? Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. 27, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. No caso do rei, foi perdoar tranquilo. Tranquilo. Mas mais adiante não foi assim. Por isso que eu estava dizendo, para algumas pessoas não, né? E a própria passagem mostra. E ele teve uma lição de vida, era para ele aprender, não era? Exatamente. No versículo 28 diz, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, um companheiro, um amigo, uma pessoa próxima, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando... Denários, né? Aqui dinheiros, lá denários, é a mesma coisa, nas traduções. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, veja a atitude, né, é a mesma, nesse momento. Rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Entende agora o fato que para algumas pessoas é Exato. difícil perdoar? E se nós observarmos, Medeiros, você chegou muito bem, podemos ver aqui no versículo 29, depois dos 2 pontos, né? Ser paciente comigo e te pagarei. Ele não disse que não ia pagar. Exato. E ele praticamente usou no versículo 26, aqui quem está dizendo é o conservo que estava devendo ao seu senhor, né? Mas aqui no versículo 26, ó, ele, quando foi cobrado, né, pelo seu senhor, ele disse aqui, ó, ser paciente comigo, vírgula, e tudo te pagarei. O que difere aqui é ser paciente comigo e te pagarei. Então, quase as mesmas palavras. Ele, no 26, quando ele falou isso para o seu senhor, ele foi perdoado. Mas quando o conservo falou para ele, ele não quis perdoar. Além dele fazer muita pressão no versículo 28, agarrando e sufocando aquela pessoa. Me paga, me paga. Ele acabara de ser perdoado. Isso acontece com a gente. Acontece sim, infelizmente. E novamente o 35, quando diz, assim vos fará também meu Pai, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Esse primeiro homem que devia ao rei da história, da parábola, ele não aprendeu com um ótimo exemplo. Ele devia muito, foi muito perdoado. Ele devia ser muito mais generoso com as pessoas por causa do próprio exemplo inicial. Eu vejo que Deus nos perdoa constantemente. Ô Medeiros, eu poderia dizer que a gente quer perdão, eu quero perdão para mim, mas quero justiça para o mundo? É mais ou menos isso.
Deus, olha, me perdoa. Deus, olha, me perdoa, porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos. Então ninguém nesta terra, graças a Deus, é melhor do que ninguém. Então todos nós somos carentes do perdão, né? Então, às vezes eu quero perdão para mim, justiça para você. Infelizmente, essa é uma verdade hoje, não uma verdade bíblica, Exato. mas uma verdade humana. Eu costumo dizer assim para pessoas mais próximas, ou quem está perto de mim conversando sobre esses assuntos, quanto mais próximo de Cristo, mais é a semelhança dele. Quanto mais distante, menos a semelhança. Pessoas que pensam assim têm pouca semelhança com Cristo, ou nenhuma. Então, isso requer um relacionamento com Deus, isso requer que as pessoas se relacionem. Tem gente que não quer se relacionar hoje nesse mundo com a tecnologia muito avançada, as pessoas estão ficando mais longe umas das outras, mas olha, relacionamento gera o quê? Amizade, né? Gera casamento, gera filho, gera emprego, gera negócios. Então, eu não quero me relacionar, eu amo me relacionar. E a gente se decepciona, sim, mas não com Deus. Você que está nos assistindo, você pode também nos assistir no nosso aplicativo. Baixe lá o nosso aplicativo, vá lá no Google Play Store, baixe lá o One TV, você baixa o aplicativo e nos assiste no mundo todo. Se você quer mandar uma crítica, se você está com alguma dúvida, se você quer perguntar, alguma sugestão, vai lá no nosso Facebook, Programa Na Luz da Verdade, tá bom? Programa Na Luz da Verdade é o nosso Face. Quer mandar via WhatsApp? DDD 81 98823 8191. 81 DDD 98823 8191. Faça uma pergunta, critique, sugira alguma coisa, quer estudar a Bíblia, a gente manda estudo aonde você estiver. Então, voltamos aqui para o nosso estudo. Misericórdia, eu entendo que é miséria alheia. E às vezes as pessoas confundem misericórdia com pena. Há uma grande diferença. Sim, ter pena é condoer-se, é sentir algo pelo outro, mas algo assim muito distante. É algo que você, ao se aproximar, retirando essa distância, é apenas algo no momento, é algo nesse sentido. Já a misericórdia é algo muito mais superior, é algo melhor, é o que a gente precisa não só reaprender a fazer, de acordo com a própria palavra diz, esse é um dos trechos que ensina, mas até na convivência, no dia a dia, com outras pessoas. E não confunda a misericórdia com ser bobo, ou apresentar, né, uma vontade assim, um tanto frouxa. Não, esse não é o ponto. A questão é a seguinte, a misericórdia, ou o perdão dessa história que a gente está vendo aqui, é exatamente, você tem todos os poderes, você tem todas as condições e você libera o perdão. Liberar o perdão. Ou seja, é uma coisa que está aprisionada e que você precisa liberar. Então, a pena, eu passo numa rua, embaixo de um viaduto, vejo aquelas pessoas, tenho compaixão, mas só aquela pena, mas não faço nada. É algo momentâneo, inclusive. Né? Exato, passageiro, né? A misericórdia não, a misericórdia é a miséria alheia. Eu passo a sentir ou tentar sentir aquilo que o meu próximo está passando e eu busco ajudá-lo de uma forma ou outra, mesmo o mundo, muitas pessoas, eu não vou dizer o mundo, mas muitas pessoas às vezes nos chamam de você é muito besta, não faça isso. Mas gente, Jesus morreu na cruz por todos nós. E lá ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para julgar o meu próximo? Eu erro, você erra, nós erramos. E no casamento, às vezes, a gente trata a esposa com muito áspero, né? muito grosseiro, aquele modo, e ela perdoa a gente, e vice-versa. Sem perdão, Medeiros, a gente ia para onde? Sem perdão, estamos como o pobre coitado dessa passagem, condenados. A gente precisa fazer isso, até pelo exemplo. O próprio Cristo deu o maior exemplo de todos, de misericórdia e de perdão. Nós devemos reproduzir o mesmo hoje, não só na sociedade, mas também com o nosso próprio cônjuge, com as nossas esposas, as mulheres com seus maridos e até com outras pessoas da família, de convívio familiar. Esse perdão é para ser bem aprendido, para que possa ser bem aplicado. Talvez que quem não esteja nos entendendo, mas eu vou tentar explicar.
Às vezes você trabalha numa empresa e a empresa não honra com aquele compromisso. Mas existe um diálogo, existe o perdão, é apagar a dívida, é entregar a Deus, é dialogar, é orar, é conversar. Mas hoje esse mundo um mundo tão apressado, tão ansioso, tão, muitas vezes, né, com arrogância, se quer logo botar na justiça, se quer logo... Olha, a misericórdia, ela triunfa com a justiça. Então, que nós aprendamos a perdoar mais, a perdoar o nosso familiar, o nosso próximo, no trabalho, o nosso vizinho. Só vamos ter um Brasil melhor, um mundo melhor, se aprendermos a perdoar. Se não, se a gente só quer justiça, 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 vingança, 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 Deus fará o mesmo. Porque se eu não perdoo o meu próximo, Deus não vai perdoar. Mateus 6 fala isso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está lá em Mateus capítulo 6, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, olha o que a gente ora. Assim como nós temos perdoado. Então, se eu não perdoo, como eu vou falar com Deus de perdão? Então, é muito complicado isso, né, Medeiros? É verdade. Os próprios conservos daquele homem que devia, vendo a injustiça, olha só aqui, né? Versículo 31 de Mateus 18. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara, porque eles foram testemunhas do exemplo, do grande perdão, da grande obra que Deus fez através, ou Jesus ensinando, através desse homem aqui, o rei dessa parábola. Eu tirei uma grande lição, Medeiros, eu preciso perdoar mais, sabe? Às vezes no trânsito, no ônibus, no trabalho, você leva um grito de um chefe, um grito de uma pessoa que trabalha com você, e às vezes a gente fica de mal. O mal faz mal, já é mal. Num casamento a mulher briga com o marido e vice-versa, a mulher bota o marido para dormir na sala porque diz que o quarto é dela. Quem ganhou? Todos perderam. Todos perderam. Então, que nós liberemos perdão. Medeiros, eu agradeço, muito obrigado. Que você venha mais vezes, participe aqui sempre comigo, neste programa Na Luz da Verdade. Muito obrigado, Medeiros. Eu agradeço, Jefferson, e que Deus abençoe a cada um aqui dos telespectadores. Eu peço que você, por favor, feche com oração. Um beijo no seu coração. Não esqueça, programa Na Luz da Verdade, todos os domingos, às 20 horas, aqui na One TV, canal 188 da NET. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai amado, obrigado por esse programa. Obrigado pelos corações abertos que receberam essa mensagem. Obrigado porque o perdão veio de Ti para todos nós. O Teu perdão infinito, grande, aquele que não se pode mensurar. E esse é o exemplo para que nós tenhamos nas nossas vidas, com os nossos próximos, nossos familiares, amigos, a quem quer que seja que tenha nos ofendido. Porque é muito mais bem-aventurado aquele que perdoa, aquele que deixa para lá, aquele que nega a si mesmo nesse aspecto, aquele que tem todo o poder para segurar aquilo, esse rancor, esse ódio, essa falta de amor, e a libera através do perdão. Muito obrigado pelo Teu amor, por Jesus ter morrido por todas as pessoas desse mundo, inclusive as que estão aí assistindo, nos ouvindo, nos vendo. Que Deus abençoe não só a essas pessoas, mas também essa emissora, e que o Senhor trabalhe cada dia mais em nossas próprias vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Só com mais cidadania o futuro pode ser gigante. Por isso a NET, a Claro e a Embratel apoiam projetos para a sociedade. Por meio de parcerias com instituições que se dedicam a melhorar a vida das pessoas em todas as regiões do Brasil, com desenvolvimento humano, inovação e sustentabilidade. NET, Claro e Embratel, investindo no amanhã gigante.